queridos alunos, estamos de volta. Eu sou Fábia Mello, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós trabalharemos com as páginas 16 e 17 do livro de português de vocês. Então, já peguem o livro de vocês, material para fazer anotações, né? E para que vocês possam ir acompanhando as leituras, os questionamentos, certo? E nós trabalharemos hoje com um tipo de leitura que, inclusive, nós já demos início na aula passada, né? Que é o verbete, esse gênero textual a qual a gente vive recorrendo, certo? Mas o que vem a ser esse verbete, né? Vocês lembram que eu já exemplifiquei, não é? Os tipos de verbete de dicionário e o verbete de enciclopédia. Então, nós notamos, né, que existem diferenças, né, entre esses dois gêneros. O verbete enciclopédico, ele é um verbete bem mais completo, né? Ele traz informações, traz conhecimentos que vão agregar sobre essa palavra que está sendo pesquisada, né? No dicionário, não, ele só dá somente a definição, certo? Eu trouxe aí 2 exemplos, certo? Do gênero verbete. Primeiro, nós temos aí gato, que seria um verbete que nós encontraríamos em um dicionário, né? Eu retirei de um dicionário na internet, né? Observe que tem somente a definição do que é um gato, né? Nome comum dado ao pequeno mamífero da família dos felinos, Felis catus. Carnívoro e doméstico, muito popular como animal de estimação, gato caseiro, né? Inclusive, eu tenho um gatinho de estimação, o nome dele é Charles, tá bem velhinho, bichinho, é muito querido. Certo? E temos também aí um exemplo de verbete enciclopédico, certo? Nós temos aí a onça pintada, que também é um felino, né? Mas diferente do animal doméstico, né? Do gatinho. A onça, ele é um animal selvagem, né? Que eu não quero encontrar. Aí nós temos aí o nome científico, a classe, ordem, família, distribuição, né? Onde é que a gente pode encontrar esse animal. América do Sul, olha, gente, nossa região, Senhor. O habitat dele, né? Florestas, savanas, hábitos noturnos, né? É um animal noturno que costuma sair para caçar à noite. E o nome comum dele é onça pintada. Aí nós temos as características, né? Aí nós observamos que traz informações sobre as características físicas dele, da região que ele habita, né? O peso que ele consegue chegar, né? De que ele se alimenta, como se reproduz. Então, vocês observem que nós temos muito mais conhecimentos no verbete enciclopédico do que no verbete de dicionário, certo? Mas, voltando para o nosso livro didático, nós temos, né, esse texto aí, né, palavra, né, já que nós discutimos na aula passada sobre o poder das palavras, né, como as palavras elas podem transformar, destruir, edificar, salvar, né. E falando em salvar, vocês estão lembrados do enigma da última aula? Quem conseguiu decifrar? Vocês nem vão acreditar qual é a resposta desse enigma. Eu vou revelar agora, certo? O enigma dizia o seguinte: o que é o que é? Pela manhã anda de 4 patas, né? Ao meio-dia anda de 2 e à tarde de 3. Nada mais é do que o homem, certo? Mas como assim, professor? O homem?
Bem, o enigma, né? Ele traz uma pegadinha, né? Por quê? Quando ele faz referência a essas horas, né? As horas, na verdade, representam as fases da vida, né? Pela manhã, ou seja, quando o bebê, o homem, ele engatinha, então ele anda de 4 pés, né? Quando adulto, ele anda sobre 2 pernas. Então, ao meio-dia, que representa o meio da vida, na vida adulta, ele anda de 2 pernas. E ao fim da tarde, né? À tarde, ao fim do dia, que representa o fim da vida, que é a terceira idade, né? Que tenho fé de que chegaremos até lá. Anda de 3 pernas. 3 pernas, como assim? Anda sobre o apoio de uma bengala. Então, a bengala seria a terceira perna. Tá vendo? Que a gente precisa ainda fazer outras inferências para conseguir decifrar, né? Então, a palavra, ela também nos traz esse desafio de fazer essas relações, certo? Vamos lá. Eu vou pedir que vocês leiam esse primeiro trecho em destaque aí do texto, no texto da palavra, né? Então, as gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Vocês observaram, né, que nesse primeiro trecho, né, ele traz algo mais explicativo, né? Quando nós fazemos essa leitura desse primeiro trecho, nós imaginamos que se trata de qual gênero textual, né? Do que esse texto irá tratar, qual será a função dele, o objetivo dele. Então, agora vocês vão ler esse outro trecho que está em destaque, certo? A célula das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre ou fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são as mais tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Vocês notaram alguma diferença entre esses dois trechos, apesar de estarem no mesmo texto? Quais foram essas diferenças, né? Bem, no primeiro texto, vocês notaram diferenças, né, entre esses dois trechos do texto? Como eu já disse, esse primeiro trecho, ele é mais explicativo, né? Então, como esse texto, né, ele tem um caráter de explicar e expor, vocês notaram diferenças entre esses dois trechos? O primeiro trecho, que nós lemos primeiro, né? Quando a gente faz a leitura, a gente tende a achar que o texto, ele traz como intenção principal explicar e expor, né? Mas quando a gente lê o segundo trecho, né, a gente percebe que ele apresenta uma linguagem mais poética, mais lúdica, né, mais bem-humorada, até característica de crônica, por exemplo, né? Então, a intenção desse texto não é a gente trazer uma intenção comunicativa, né? O objetivo dele não é só trazer informação, ou deleitar, ou tornar o seu dia mais engraçado, né? Ele só está querendo mostrar sobre como as palavras, elas podem assumir diferentes posições, né? Diferentes significações, certo? Agora, nós vamos ler o texto completo, para que a gente possa fazer essa dedução, né? Para que a gente possa confirmar as nossas hipóteses e deduções, certo? Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome,
numeral, artigo e preposição. Nós temos aí as classes de palavras, né? O que cada palavra, né, ela representa gramaticalmente numa frase ou num texto, né? Quando a gente faz essa análise da função dessa palavra. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas, e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. Olha, então, os poetas, eles veem alma nas palavras. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia, se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem, chove. A palavra triste, chora. A palavra sono, dorme. A palavra tempo, passa. A palavra fogo, queima. A palavra faca, corta. A palavra carro, corre. A palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. Olha que forte isso, gente. Que a gente já vinha comentado antes, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente diz, né? Que as palavras, elas têm poder, né? E uma vez dita, ela não pode mais ser desdita, né? Elas vão ficar guardadas. As palavras, elas podem ferir mais até do que uma violência física. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. Olhe a interpretação, né? Muitas vezes, nem sempre aquilo que é dito é o que é interpretado, né? Vai depender da relação da pessoa, das vivências dela, da situação, certo? As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser algumas delas. Verde, caule, folha, gota. Quando vocês falam essas palavras, não remetem às plantas, né? As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que outras. As consoantes são um tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre ou fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Prova é uma palavra difícil. Porta é uma palavra que fecha. Janela é uma palavra que abre. Entreaberto é uma palavra que vaza. Vigésimo é uma palavra bem alta. Carinho é uma palavra que falta. Miséria é uma palavra que sobra. A palavra óculos é séria. Cambalhota é uma palavra engraçada. A palavra lágrima é triste. A palavra catástrofe é trágica. A palavra súbito é rápida. Demoradamente é uma palavra lenta. Espelho é uma palavra prata. Ótimo é uma palavra ótima. Queijo é uma palavra rato. Rato é uma palavra rua. Existem palavras frias, como mármore. Existem palavras quentes, como sangue. Existem palavras mangue, caranguejo, delícia. Existem palavras lusas, alentejo. Existem palavras itálicas, cial. Existem palavras grandes, anticonstitucional. Existem palavras pequenas, microscópio. Existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão,
covardia. Existem palavras bonitas. Madrugada. Existem outras palavras bonitas também. Flor, doce, afeição, abraço, saudade. Bem, vocês observaram que essa figura, né, do texto, essa gravura aí representada por algumas palavras que foram retiradas, né, do texto, ela faz também aquele jogo de palavras que José Paulo Paes fez, né, no texto que nós lemos anteriormente. A palavra nuvem, fogo, né, que queima, folha, montanha, cambalhota, rato, né? Todas elas foram representadas graficamente com o significado. Nessa leitura que nós fizemos, nós podemos observar como as palavras, elas conseguem trazer significados que muitas vezes a gente nem imagina, né? Ele é um texto que, apesar de ser um texto explicativo, né, ele não é da ordem de expor, né? Ele é muito mais poético, e nos levou a tantos lugares, né, a tantas informações, a tantas referências, só utilizando essa relação da palavra com o seu significado, certo? Nós chegamos ao fim da nossa aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês anotem, peçam para os professores de vocês possam esclarecer e fiquem em paz, cuidem-se, bom retorno.